Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste pelo Sistema NET em todo o país. Este é o programa Brasil Consciência, uma realização do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Na edição de hoje, informações sobre um grupo de pesquisadoras voluntárias que está usando impressoras 3D para fazer equipamentos à rede pública de saúde. Veja também mais informações sobre o modelo matemático desenvolvido por pesquisadores do ITA e do INPE e também uma interessante reflexão sobre o coronavírus e a ditadura militar. Agora, uma notícia sobre o KC-390, a maior aeronave já desenvolvida no Hemisfério Sul. O avião foi utilizado pela Força Aérea do Brasil para levar socorro ao município de Manaus. A missão, que partiu no último dia 10, entregou suprimentos médicos e uma ambulância a uma das capitais que mais sofre com o coronavírus no país. As imagens são da própria aeronáutica. O KC-390 Millennium, um avião multimissão da FAB, decolou da base aérea do Galeão com destino a Manaus, transportando quase 7 toneladas de equipamentos hospitalares e uma ambulância. A missão faz parte de uma ação de enfrentamento ao coronavírus que incluiu também o voo de um C-5 Amazonas que decolou de São Paulo rumo a Fortaleza com 30 respiradores hospitalares e aproximadamente 1 tonelada de carga. Maior avião militar desenvolvido e fabricado no Hemisfério Sul, o KC-390 Millennium tem capacidade para realizar missões de transporte aéreo e logístico, reabastecimento em voo, evacuação aeromédica, busca e salvamento, combate a incêndio em voo, entre outras atividades. A aeronave integra o catálogo de produtos da Embraer Defesa, empresa que não foi vendida à Boeing ainda, mas que por conta do acordo fechado em 2019 poderá ser comprada em 5 anos. Na semana que vem, mais informações sobre as ações de enfrentamento ao coronavírus adotadas pelo DCTA da Aeronáutica. Veja agora informações de um trabalho voluntário feito por pesquisadoras que estão usando impressoras 3D para doar equipamentos médicos à rede pública de saúde. Acompanhe. Eu coordeno o MAU 3D já há 5 anos, né? Nós usamos a tecnologia de impressão 3D para fazer próteses. O MAU 3D é um programa social, é um programa colaborativo também, que tem muitas ajudas de pessoas, de empresas, e utilizando essa mesma estrutura, dentro do grupo de mulheres na impressão 3D, que é um grupo que eu represento aqui no Brasil, muitos países têm grupos de mulheres que trabalham na impressão 3D, eu represento esse grupo no Brasil com a professora Maíra Vasques, lá da USP de São Paulo, e é um grupo muito grande, de 140 mulheres. Nós não tínhamos feito nunca nenhum projeto em conjunto, era mais encontros para troca de informação, e no começo de março nós tivemos então o desafio de pensar o que a gente consegue fazer utilizando impressão 3D para ajudar no combate ou para diminuir o risco de contaminação de coronavírus, principalmente dentro dos hospitais, que a gente sabe que nenhum hospital no mundo está preparado para a demanda que existe hoje. E dentre os projetos que nós discutimos, nós pensamos em um projeto que fosse algo simples, mas que fosse algo que realmente dá para fazer com qualidade e que pudesse ter uma distribuição no Brasil inteiro, para atingir uma demanda grande. Então, foi utilizando um pouco da estrutura do MAU 3D que nós implementamos o projeto IGEA, que começou dentro do grupo de mulheres na impressão 3D, o Women 3D Printing, mas fomos agregando muitas pessoas. Então, no projeto IGEA não tem uma coordenação única. São muitas pessoas que trabalham em conjunto, que estão se dedicando há 30 dias quase, né, que agora dia 12 vai fazer 30 dias, trabalhando manhã, tarde, noite, assim, muito intenso mesmo, fim de semana, feriado, para tentar atingir a nossa meta, que inicialmente era fazer 100 mil protetores faciais para os profissionais da área da saúde. Nós abrimos um formulário para quem quer fazer, quem quer ajudar, quem tem uma impressora quer ajudar. Tivemos mais de 2.000 pessoas inscritas e abrimos um formulário para quais instituições precisam dos EPIs. Então, o EPI é basicamente um protetor facial. A gente nem gosta muito de chamar de máscara, porque, na verdade, ele tem que ser utilizado sobre uma máscara. Então, a pessoa tem que já estar com uma máscara, o óculos, e aí ele vem aqui para proteger toda essa parte aqui do rosto, vai ter um gorro. Então, ele tem uma estrutura rígida que prende aqui atrás com um elástico
e protege toda essa parte aqui do rosto de uma possível contaminação. Esse dispositivo aqui, então, foi desenvolvido, começamos no grupo, né, de mulheres na impressão 3D, várias pessoas foram ajudando, e nós não teríamos conseguido se não fosse a colaboração de makers do Brasil inteiro. Então, pessoas de universidades, de pequenas empresas, startups, empresas da área de impressão 3D, disponibilizaram todo o material de impressão 3D, fomos fazendo as distribuições iniciais. As pessoas que começaram doando, foram doando o tempo, o material que elas tinham, o uso da impressora, até chegar um momento em que hoje nós temos 20 mil protetores já prontos no Brasil. A maioria deles já foram entregues. Então, tem uma quantidade já atendendo muitos hospitais. Muito legal. E aí vocês conseguiram acionar uma rede de voluntários no Brasil todo que estão colaborando. São pessoas que vocês já conversavam por conta do Mão 3D? São pessoas que já conhecem o movimento do Mão 3D, já conhecem o movimento do grupo de mulheres na impressão 3D. E, assim, tem um diferencial em relação ao nosso projeto, que quando nós pegamos essa ideia de fazer esse protetor, ele já tinha um modelo na internet. Até esse modelo que tem na internet, ele era público. Só que nós simplificamos esse modelo, transformamos esse modelo em algo mais fácil de imprimir e fomos fazendo implementações no modelo junto com uma equipe médica. Então, esse nosso modelo ele passou a ser validado dentro do hospital. Foram 4 dias de prototipagem até chegar no modelo final, que é o que nós temos hoje. E se eu sou empresário ou se eu sou um pequeno empreendedor que tenho lá na minha casa uma impressora 3D simples e quero colaborar aí fazendo 10, 20, 30 máscaras dessa, o que eu tenho que fazer e o que exatamente que eu vou fazer? Porque essa parte da frente, imagino eu, não é a pessoa que faz, né? Não são vocês que fazem. Não, não é. É assim, deixa eu só abrir uma folha para mostrar como é. É feito essa haste aqui na impressora 3D e utilizamos uma folha de acetato. Essa folha de acetato, inicialmente, nós começamos utilizando a folha de acetato que é utilizado para divisória de fichário, para fazer material de escritório. Então, nós tivemos um patrocínio aí de uma empresa da área de escritório, que não quer divulgar o nome, mas eles deram uma quantidade grande dessas folhas, e essa haste é impressa por impressão 3D. E aí, essa folha, ela é presa aqui no protetor. Começa aqui. Essa furação eu imagino que vocês que fazem, né? Ela é presa aqui no protetor, de modo que quando eu tenho ela presa no protetor, não preciso de mais nada, já está pronto o protetor. Aqui atrás, nós utilizamos um elástico comum para fazer para fixar, porque ele tem que ficar bem seguro. Então, o que os makers estão fazendo, na verdade, é essa haste. Então, qualquer pessoa que cadastrada lá, ela é dividida, separada por região. Então, eu coordeno o hub de produção de São José dos Campos, que está atendendo Jacareí, está atendendo Taubaté e as cidades de Pindamonhangaba, cidades vizinhas. Tem vários hubs em São Paulo, a cidade é grande, precisa de muita distribuição. Então, quando a pessoa se cadastrou, ela é direcionada para um hub. Lá no hub, ele é orientado, você vai usar esse modelo, baixa o modelo, imprime na impressora, a cor não importa, mas tem que ter alguns parâmetros da impressão, porque ele tem que ter uma boa qualidade, um bom acabamento, esse protetor ele vai ser higienizado com gás depois, e algum material líquido, então não pode ter rebarbas, não pode ter recanto, a gente vai orientando a isso. Cada hub tem um centro de produção, onde tem lá os acetatos e tem os protetores. Então, nós fazemos um pacote, entregamos diretamente no hospital, e isso tudo sem sair de casa, né? Basicamente, porque ninguém está saindo de casa. Então, aqui em São José dos Campos, por exemplo, a gente pede que o pessoal do hospital vá, uma determinada de nós, e vai receber a entrega. Muito legal. E esse local onde há esse cadastro para participar, qual é? Qual que é o site? É na página do projeto, que é www.projetoigia.com.br. Então, Ígia é o nome de uma deusa grega que representa a saúde, limpeza e prevenção de doenças, né? Escreve H-I-G-I-A. Então, ficamos com esse nome Projeto Ígia, para a gente ter essa orientação de que nós estamos trabalhando para desenvolver equipamentos para ajudar aqueles profissionais da saúde que estão ali combatendo direto o coronavírus dentro do hospital,
nos hospitais públicos, muitas vezes, eles não têm nem as máscaras direito para usar com a frequência que deveria ser. Esses protetores, na verdade, eles são equipamentos de proteção individual, que todo equipamento de proteção individual tem que ter um registro da Anvisa. Só que devido ao tamanho pandemia que nós temos hoje, a Anvisa flexibilizou o desenvolvimento de novos produtos que não precisam ter um registro. Ela tem um textinho lá que ela fala que tem que ser pelo menos isso. A gente está seguindo tudo que a Anvisa está pedindo e para garantir a saúde, diminuir o risco de contaminação no hospital. No final da semana passada, em paralelo com a nossa produção, muitos empresários se mobilizaram e começaram a desenvolver esse modelo por injeção. Então, utilizaram o modelo que nós tínhamos, fizeram pequenas alterações só para adaptar o processo de injeção de polímero, e tem muitas empresas agora que têm ele já impresso por injeção, que conseguem imprimir uma quantidade grande por dia, conseguem imprimir, sei lá, 1.000, 2.000 a cada dia, depende do tipo de máquina que eles possuem. Então, dessas empresas, nós estamos fazendo parcerias. As empresas basicamente utilizaram o nosso modelo que já estava validado, prototipado, para fazer uma produção maior. A Gerdau é uma das empresas que fez parceria conosco, então eles estão fazendo 10.000 protetores para distribuição, porque agora uma das nossas preocupações é a distribuição fora do estado de São Paulo, principalmente na região Nordeste, os lugares mais afastados. Então, a Gerdau fez 10.000 e ela vai distribuir principalmente nos lugares onde tem sede da Gerdau, que aí envolve Sudeste, Nordeste e a região Sul também. E temos outras empresas fazendo parceria, cada uma vai dar um montante equivalente a esse de 10.000, 20.000, e nós acreditamos que até a semana que vem a gente consegue cumprir a nossa meta de 100.000. Muito bem. E só uma curiosidade, eu vi aí essa folha de acetato. Poderia ser utilizado, por exemplo, uma garrafa PET lisa? Não. Então, a garrafa PET, ela usa o PVC. Na verdade, essa folha aqui, ela pode ser uma folha de PVC. Não tem nenhum problema se a garrafa PET for recortada e ficar desse tamanho, que é um tamanho mínimo para cobrir aqui a parte do rosto, a parte do queixo e do pescoço, poderia ser utilizado. A questão é que esse material tem que ser bem transparente, não pode comprometer a visão, e ele tem que ter essa dimensão para permitir essa fixação. Mas existem vários materiais similares que podem ser utilizados. A Anvisa pede uma espessura de 0,5 milímetros aqui para o uso. Nós tivemos muita dificuldade com esse 0,5, porque não é fácil conseguir comprar. Nós praticamente acabamos no mercado com o filamento que é utilizado para impressão 3D, com os acetatos, e começamos a pedir diretamente dos produtores, que fazem isso aqui em rolo. Mas a Anvisa, depois de uma semana, flexibilizou um pouco mais a norma e colocou preferencialmente 0,5. Então, tem pessoas que estão fazendo a partir de 0,3, que também é válido. Porque, na verdade, o que acontece? Os hospitais, eles estão desesperados, eles aceitam qualquer coisa, assim, eles não estão fazendo esse tipo de restrição, porque a necessidade deles é muito grande. Então, nós conseguimos já aqui, por exemplo, o nosso hub de São José dos Campos já conseguiu suprir a demanda de todos os hospitais que são referências para o tratamento do coronavírus. Então, eles pediram, eu quero tanto, nós já fomos entregando, inclusive nós fizemos também para todas as UPAs e UBSs, que são os locais onde primeiro a pessoa vai para saber se tem um diagnóstico, para saber se tem um retorno do médico nesse momento. Vamos repetir mais uma vez o endereço do projeto IGIA. Para fazer as impressões, nós já estamos basicamente com o número que nós precisamos. Para o hospital que precisa, ele entra lá no nosso site para fazer o cadastro, www.projetoigia.com.br. Tem também todas as fotos do projeto, elas estão no Instagram, do Woman in 3D Printing, _BR. Pode ir diretamente também no meu Facebook, pessoal. Eu não coloquei lá do Mont3D, mas é no meu Facebook, Maria Elisete Kunkel. E o que nós precisamos no momento é a ajuda de empresas grandes que possam nos ajudar a adquirir as hastes injetadas, para a gente conseguir bater a nossa meta. Adquirir as hastes injetadas. Qual que é o custo total de uma máscara dessa, Elisete? Vocês sabem? O custo dela impresso por impressão 3D, considerando só o material e a folha de acetado, sairia por menos de R$10.
considerando a impressão 3D, menos de R$10, porque com 1 quilo de material dá para fazer cerca de 30 máscaras. Essa folha de acetato aqui, ela explodiu o preço dela no mercado, estavam cobrando 20, 30 vezes a mais, né? Porque todo mundo estava procurando ela. Fazendo ele injetado, esse custo cai pela metade, até um pouco menos, porque você consegue fazer numa escala maior. Nós fizemos uma vaquinha virtual, isso aí também é interessante, quem puder ajudar na vaquinha. Nós fizemos uma vaquinha, inicialmente foi de 50 mil. Com esse dinheiro da vaquinha, nós compramos mais filamentos e compramos acetato numa quantidade muito grande para utilizar com esses injetados, que nós estamos recebendo também. Então, esses 50 mil da vaquinha praticamente já foi todo utilizado e abrimos uma segunda vaquinha de mais 50 mil reais, porque quanto mais acetatos nós conseguimos comprar, e nós precisamos comprar numa quantidade grande, vem tudo do Sul, nós temos como solicitar que as empresas nos ajudem fornecendo os injetados. Muito bem. E essa vaquinha está onde? Como é que a pessoa faz para contribuir? Essa vaquinha está lá no site da Vaquinha Virtual. Se colocar projeto IGER já vai aparecer, mas eu vou deixar um post no meu Facebook também, para ficar fácil de achar. Tá certo, então. Muito obrigado, Maria Elisete, pela participação aqui no nosso programa. Obrigado por ter atendido a gente e parabéns pela iniciativa, viu? Obrigada. Eu queria aproveitar o momento também para agradecer a todas as pessoas que têm ajudado no projeto, todos os makers que estão em casa fazendo. Eu acabei de receber essa quantidade aqui, olha, 60 protetores, alguém já veio aqui e deixou, eu já vou mandar para o ponto de coleta e elas já vão para um hospital aqui da região. Então, é um projeto comunitário, colaborativo, muito bonito, que todo mundo está ajudando e todo mundo está recebendo também. A página do ITA na internet também disponibiliza um manual completo com informações e requisitos para a fabricação das máscaras conforme as orientações do Ministério da Saúde. O endereço está aí nesse momento para você na tela e o download é gratuito. Veja no próximo bloco informações do modelo matemático desenvolvido por pesquisadores do INPE e do ITA para o controle da pandemia. Um instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, trazendo hoje informações sobre o enfrentamento à pandemia de coronavírus. Nós já mostramos nesse programa informações sobre o modelo matemático desenvolvido por pesquisadores do ITA e do INPE. O modelo foi lançado na internet e já está disponível para que qualquer pessoa possa utilizar. Acompanhe. Bom, eu vou atualizar vocês em relação à parte mais importante do projeto, que agora nós estamos entrando, que é o modelo de ciência cidadã, né? Citizen Science. Então, nós temos um hub, onde o modelo está disponível, está aberto para quem quiser participar. E como esse modelo ele é um modelo de assimilação de dados, ele tem dois fatores no modelo que vão melhorando a partir dos dados de entrada, que é diário, a flutuação diária dos números de casos confirmados. Então, são dois fatores. É o fator G, que é o fator de transmissão da doença, variação diária desse fator de transmissão, e um fator que nós incorporamos novo, que é o derivativo do número de casos e desse fator de transmissão, que resulta um fator de supressão, né? O quanto que nós estamos sendo efetivos na supressão da doença, nesse intervalo que pode ser projetado depois de 15 dias, 20 dias sequenciais de análise da flutuação desse tipo de parâmetro. Bom, nós testamos o modelo para os casos canônicos, aí, que é Itália, China. Estamos aplicando no Brasil agora. O acerto do número diário tem sido de 100%. Nós temos acertado, obviamente, assimilando esse valor de G. Agora, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos da ciência cidadã
para aplicar de forma bem ampla, né, em todos os países. Então, são pessoas que estão entrando e estão aplicando o modelo, corrigindo isso diariamente, para que a gente consiga definir qual é a faixa de variação confiável, tanto do G como da supressão. Por quê? Isso é muito do ponto de vista acadêmico. A gente descobriu que realmente essa cascata não homogênea ela responde bem, é bem fiel à realidade. Então, agora é hora de a gente fazer alguma coisa mais imediata e é premente isso, que é aplicar o modelo para cenários regionais, cenários de estados, cidades e principalmente os cenários de comunidades, né, de bairros que reúne uma ou mais favelas, né? E, por exemplo, a comunidade de Manguinhos, a comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, onde a gente já tem os primeiros dados, né, de letalidade que estão ocorrendo ali. Como a gente sabe que o grau de letalidade, a letalidade é uma porcentagem de um número total de casos infectados, a gente pode fazer uma estimativa de quantas pessoas estão nesse momento infectadas na favela, né? Então, ainda é cedo para falar isso, porque esse número é muito baixo, né? Deus queira que continue baixo, mas tudo indica que ele vai aumentar nos próximos dias. Então, a gente vai ter que saber, possivelmente, o que nós estamos estudando agora aqui é que essa cascata não homogênea para uma comunidade grande, que tem em torno de 100 mil habitantes, como é o caso da favela da Rocinha, de Manguinhos também chega mais ou menos nesse patamar aí, de 100 mil pessoas, né? É uma questão mais complicada e a gente tem notado, através de trabalho de campo, com colegas do Rio que têm colaborado com isso, e aqui em São José nós temos observado o mesmo fenômeno nas favelas que a gente tem acesso, é que, por exemplo, existe um contingente novo nesses quadros, que são os adolescentes. Os adolescentes estão se aglomerando, ainda continuam se aglomerando bastante, principalmente em locais onde existem quadras de prática de esportes, então eles estão jogando futebol, continuam se reunindo como se tivesse a situação normal, né? Então, dentro daquela cadeia homogênea, talvez um agente a ser considerado a mais seja o de adolescentes, né? Isso é porque nessa fase da transmissão comunitária, o nosso modelo se adequa bem. Para quem assistiu a primeira descrição do modelo, na primeira entrevista, aquele 70% o agente que tem 70% do total e que tem uma taxa de transmissão pequena, menor, cabe hoje na fase de transmissão comunitária as pessoas que estão isoladas, estão confinadas, né? Então, aqueles outros agentes que transmitem mais, mas são em menor quantidade, né? São essas novas categorias que estão emergindo dentro dessa fase de isolamento. Por exemplo, a comunidade de adolescentes, né? Isso a gente tem notado isso também aqui em São José dos Campos, que nós temos a equipe de amigos que fazem essa trajetória pela cidade para tentar encontrar onde estão esses nichos, né? Sem intervenção, apenas do ponto de vista científico, a gente quer saber onde é que estão esses nichos. Apenas esses de observação, né? Exatamente. Então, existem muitos nichos de adolescentes, né? Aí que na faixa de 16 até 20, um pouquinho mais de 20 anos, né? A gente já são adultos, mas ainda numa fase de transição, adolescentes para fase de transição adulta, que ainda se reúnem bastante em lugares, em pontos da cidade, postos de gasolina, onde tem uma padaria. Esses são pontos que deveriam ser focados, né? E é o que vai entrar no modelo. A gente está tentando entender um pouco melhor qual é a taxa de pessoas que se reúnem ali e uma probabilidade de eles estarem, então, trabalhando na direção de serem agentes de transmissão. Legal. Bom, com essas novas, digamos, informações, né, os resultados ficam
mais difíceis de serem atingidos, principalmente se você for fazer um exemplo pontual, como vocês estão buscando aí, no caso específico de uma favela, né? As condições de vida da população, vai ter uma série de variáveis que podem interferir nisso. Mas, de forma geral, observando aí números gerais do país, como é que o modelo está se comportando? Não, o modelo para países ele funciona com uma margem de erro muito pequena. Ele consegue prever diariamente o número de novos casos com 95% de acerto para qualquer país. Qualquer pessoa pode entrar lá e rodar um modelo, escolher um país, por exemplo, esse é o objetivo da ciência cidadã, e calibrar esse G. Se a pessoa fizer isso durante 15 dias seguidos, o que vai acontecer? A gente tem um modelo de segunda ordem que sai que você consegue projetar o fator G e o fator de supressão e tirar daí uma informação de quando vai acontecer o platô e quando vai haver a supressão total ou quase total da epidemia. Que são, na verdade, endemias, porque estão localizadas, né? Então, cada lugar, cada local desse pode ser monitorado. Então, para a China, por exemplo, nós já concluímos o modelo e projetamos um quadro total de 30 semanas. Né? Então, a China já está descendo nessa evolução, então o quadro já está quase completo. 30 semanas Brasil, seria desde o começo, tudo? Desde o começo até o final, exatamente. Passando pelo platô e descendo. Né? A China, esse quadro todo, 30 semanas, com um erro de 15%. Mas daqui 10 dias, nós vamos conseguir fazer essa projeção para o caso brasileiro. Então, aí nós teremos uma ideia, daqui 10 dias nós já vamos ter um quadro confiável para projetar, digamos, quando poderia começar o final do isolamento no país. É claro, de uma forma muito acadêmica, né? Baseado no modelo de cascata não homogênea, que é mais realista do que os modelos homogêneos. Porém, ainda existem vários ajustes a serem feitos, porque a pandemia traz com ela muitas complexidades, né? Uma delas é se realmente existem outros grupos. O Brasil é um país muito complexo, porque agora que estão acontecendo os testes, a falta de resultados de testes já coloca também uma margem maior de erro no modelo, em torno de 25%, né, pelos nossos cálculos. Então, existem muitas variáveis que vão começar a ser refinadas a partir do momento que nós vamos recebendo dados dos testes que estão sendo feitos. Né? Então, por exemplo, seria muito interessante que houvesse por parte do poder público agora, um foco muito grande nos exames, levar exames, um número sistemático de exames para as favelas, nas favelas. Né? Isso iria ajudar nós tentarmos a rodar o modelo de forma mais realista e de forma mais efetiva, de forma pragmática, que pudesse realmente ajudar o poder público a projetar a evolução na fase positiva, o platô e o decaimento dessa pandemia nessas comunidades e projetar isso para o quadro brasileiro, refinar melhor o quadro brasileiro a partir dessas comunidades mais complexas. O modelo já dá algum indicativo, Reinaldo, de quando é que pode acontecer esse platô no Brasil? Sim, nós temos até agora, né? Nós temos dois quadros, né? Um quadro bem mais otimista e um pessimista. O otimista é meados de junho, né? A gente teria ali começaria a poder estudar uma política de passar de um isolamento horizontal para um isolamento que se chama vertical, selecionando grupos para serem liberados do isolamento a partir ali da primeira semana de junho, segunda semana de junho, né? Com um erro aí de 15%. E o pior dos quadros, né? Setembro, meio de setembro. Porém, isso ainda é um pouco acadêmico e não dá para a gente falar isso com tanta precisão devido à falta dos resultados provenientes dos testes. Né? Então, isso vai ser refinado, está sendo refinado dia a dia.
Então, essa é a página, o home, né, do projeto, que é que está em inglês aí, né? É uma iniciativa de pesquisa interdisciplinar chamada Fluidos Sociais, porque o nosso foco é em ciência de dados, física computacional e computação aplicada para redes sociais, né? Então, qualquer projeto em qualquer lugar do Brasil ou do mundo que queira ancorar as suas pesquisas aqui também, é por isso que é um hub, né? Um hub voltado para essa área. E aqui o nosso contato, né? As informações para o nosso contato. Dentro daqui da página, no final, você pode acompanhar a previsão do modelo para todos os dias, né? Então, para hoje, por exemplo, se você clicar aqui, a gente cai na página onde nós temos a previsão para hoje. O número de casos previsto pelo modelo OSE varia de 2.050 até 8.370. Então, baseado nessa faixa, que nós vamos escolher o G, que vai ser o G0 de amanhã, né? E com isso nós vamos entendendo como esse G varia ao longo do tempo. E também calculando esse fator de supressão. Esse fator de supressão positivo significa que a gente está eficaz, esse fator de supressão negativo significa que tem que manter, de qualquer forma, e melhorar ainda o isolamento horizontal. Esse fator S, ele varia de -0,5 a 0,5. Então, quanto mais negativo, pior a supressão, quanto mais positivo, melhor a supressão, de acordo com o modelo, né? Esse modelo é baseado, então, no derivativo, nas diferenças, como vai variando o número de casos de infecção dia a dia, né? E no fator de transmissão, que é derivado desses números medidos pelo modelo. Aqui embaixo a gente mostra como que está. O Brasil subiu, já deixou o Canadá e a Austrália bem para trás. A Austrália já começa a mostrar que a supressão dele está funcionando muito bem, né? A gente vê na curva azul aqui caindo. Do Canadá começou a aumentar, mas teve uma queda aqui substancial nesses dias. E o Brasil, quando parecia que funcionou aqui, isso aqui provavelmente devido ao número de testes, né? Já estava previsto no nosso modelo que ia ter esse aumento aqui, devido aos testes que começaram a ser feitos e a confirmar o aumento esperado para o número de casos diário de pessoas infectadas. Na última entrevista, você falou inicialmente sobre a questão da estatística, né, apontar a necessidade das pessoas usarem os chamados EPIs, a máscara, a luva e tudo mais, que não era uma indicação médica até aquele momento. Até aquele momento, as pessoas diziam que máscara só deveria usar quem estivesse com sintomas. E agora, o próprio Ministério da Saúde já recomenda que, se for sair às ruas, que saia com máscara. E lá naquela nossa primeira entrevista, você já tinha dito que a estatística apontava para a necessidade de uso de máscara. Por quê, Reinaldo? Bom, a questão da máscara é uma questão muito delicada, né? Porque a máscara, no início, ela foi negligenciada pela comunidade médica por razões um pouco óbvias, né? Porque a falta tem dois problemas na máscara, né? O primeiro é a falta de máscara, né? Para todas as pessoas, mundo, né? A carência desse instrumento. E a segunda é que o uso da máscara, né? A máscara não é simplesmente você colocar a máscara no rosto, né? Tem todo um critério de uso, quando usar, como colocar, quando tirar, como trocar de máscara. Se você vai usar a mesma máscara, que tipo de tratamento você tem que dar na máscara quando você chegar na tua casa. Enfim, tem uma série de questões que a classe média, para não entrar nessa discussão que é complexa quando você faz isso pela mídia, né? Eles colocaram a máscara, eles negligenciaram o uso dessa máscara, diminuíram, digamos, a importância da máscara. Mas depois nós vimos, a gente já vinha falando isso desde o início, que os casos na Ásia, dos países asiáticos, principalmente China, Coreia do Sul, Japão, vieram a mostrar que o uso da máscara, por ser um hábito já nessas comunidades, né, nesses países, foi uma da possível causa, né, dessa subida do platô ser muito mais leve do que nos países que não usavam máscara, né? Então ficou essa questão foi depois discutida de forma mais profunda, foi analisada de forma mais profunda pelos cientistas e ficou realmente
consolidada que ela foi um dos fatores. A necessidade de isolamento social tem provocado uma série de restrições e problemas na vida das pessoas. Há muita gente que simplesmente não pode deixar de circular e que precisa se submeter ao risco de pegar um transporte público, por exemplo. Para essas pessoas, a Fiocruz tem feito material em vídeo com dicas valiosas para o dia a dia. Acompanhe. A gente tem recomendado procurar o serviço médico apenas quem tem sintomas graves, porque quem tiver sintomas leves, podem ser por coronavírus ou não, ao ficar perambulando pela cidade ou pela comunidade, pode acabar se infectando ou infectando os outros. Então a recomendação é de que procure quem tiver dificuldade de respiração, um cansaço muito extremo, uma moleza muito intensa, né? Sinais de gravidade, que a doença está mais complicada, procurar só nesses momentos. Evitar tocar o rosto, porque às vezes a gente toca numa superfície contaminada, quando toca o rosto aí acaba se infectando, e tentar higienizar as mãos o máximo possível, com álcool gel, álcool líquido, água e sabão, qualquer forma que for possível para tentar minimizar o risco e evitar horários de pico onde vai ter muita aglomeração de pessoas e maior risco de contaminação. Tentar outras fontes alternativas de água, estocar um galão de água que seja para higienização das mãos, para higienização dos alimentos. Em termos de limpar as mãos e roupas, qualquer tipo de sabão, sabão líquido, mesmo detergente, sabão de coco, eles são alternativas viáveis. Então, nesses casos, quem tiver que sair, o que é o mais importante é evitar aglomerações. Então, tentar ter um álcool gel ou sabão, alguma forma de higienização das mãos o máximo possível, né? Sempre estar utilizando antes de tocar o rosto, antes de se alimentar, antes de tocar em superfícies, para diminuir o risco de infecção pelo coronavírus. Deixar guardar objetos não essenciais. Né? Se alguém tiver com qualquer sintoma respiratório, tentar isolar ela num ambiente separado, utilizar máscara nesse caso, higienizar bastante as mãos, higienizar o banheiro sempre depois do uso dela, né? E se possível ela se mudar para um local onde ela vai ter menos contato com pessoas. A gente sabe que isso não é possível para a maioria, né? Sem o poder público ajudar, mas é algo para ser pensado e discutido não só dos moradores da residência, mas eventualmente até das lideranças comunitárias. E veja no próximo bloco uma reflexão interessante sobre ditadura militar e o coronavírus. É um instante só, não saia daí. Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de volta, trazendo hoje informações sobre o enfrentamento à pandemia de coronavírus. Você que está assistindo esse programa e que se preocupa com o avanço da doença, possivelmente já se envolveu em alguma discussão ou debate sobre a gravidade da epidemia, sobre a necessidade de isolamento social. Informações que deveriam ser discutidas apenas sob a ótica da ciência e da medicina, mas que acabam enveredando para o lado da política e da ideologia. Por conta disso, o programa Brasil Consciência trouxe hoje uma reflexão interessante sobre a relação entre o coronavírus e a ditadura militar. Será que tem algo a ver? Veja. Meu nome é André, professor de História, para quem não me conhece, da Escola Politécnica, e queria conversar um pouquinho com vocês sobre o dia de hoje, que é muito importante para a história brasileira recente. 31 de março de 2020, há 56 anos atrás, iniciava-se hoje, no dia de hoje, no dia 31 de março, uma movimentação golpista que vai redundar em 21 anos de ditadura militar no Brasil, o famoso golpe empresarial militar de 64. Bom, vocês estão cansados de me ouvir falar em sala que história é conflito, O que a gente lê nos livros não está limpo de conflitos e disputas,
As disputas que se dão entre as classes se expressam também na escrita da história, né? E com o chamado golpe não é diferente, né? No dia de hoje, num dos jornais de maior circulação do país, o ministro da Defesa, o general, não por coincidência, né, Fernando Azevedo e Silva, manifesta, através de um texto que encaminhou para as forças militares, o texto é assinado por ele e pelos, né, comandantes máximos de Exército, Marinha e Aeronáutica, um texto em que ele diz que o golpe, em verdade, né, não foi um golpe, na verdade é um marco pela democracia, por tudo que ele evitou, né? O que ele está se referindo é uma suposta movimentação revolucionária, né, que haveria naquele momento no Brasil, naquele momento histórico, que portanto o golpe teria vindo para salvar o Brasil para que não virasse Cuba, né, digamos, para que não se estabelecesse aqui uma revolução comunista, né? A gente pode tentar fazer uma associação, né, entre o Covid-19 e a história, né, e a história desse golpe. O que será que tem a ver, né? Vamos ver, a gente tem acompanhado, né, pela imprensa, vocês devem estar vendo também, como existe um movimento importante, né, de negar as evidências científicas sobre a gravidade dessa pandemia, né? Pessoas importantes que exercem altos cargos na administração pública, né, que são, digamos, formadores de opinião, são empresários, defendendo explicitamente a não necessidade do isolamento, né, para que as pessoas não se contaminem, fazendo pouco, digamos, de todas as evidências científicas que entidades como a Organização Mundial de Saúde, o próprio Ministério da Saúde manifestam e que através das quais defendem, né, o isolamento. Digamos, esse obscurantismo, esse anticientificismo, essa negação da ciência, ela não se manifesta só nas ciências, digamos, biomédicas, né, biológicas, ela se manifesta também nas ciências humanas e sociais. O que a gente vê, né, em relação ao golpe é o que a gente chama de, digamos, o revisionismo, que é o irmão, né, nas ciências humanas, da negação da ciência que a gente vê, né, nas ciências biológicas. Olha aí a relação entre Covid-19 e o golpe militar. O que é o revisionismo? O revisionismo é uma tentativa, né, desqualificada, né, de negar processos históricos e acontecimentos históricos sem que essa negação esteja baseada em fontes confiáveis, né? Então é a negação pela negação, né? É a negação sem seguir os ritos científicos que permitiram que um conjunto de pesquisadores que se debruçaram sobre arquivos, sobre fontes, sobre depoimentos, e a partir delas tiraram um conjunto de conclusões, né, que nos permitem afirmar coisas sobre o passado, né? Porque do contrário é o império da opinião, né? Cada um diz o que deseja e isso vira conhecimento. Não, né? Pelo menos não por enquanto. Então o revisionismo esteve sempre presente e ganha força nos últimos tempos no Brasil, né? E atinge diretamente a história do golpe de 64. Bom, quais são os argumentos dos revisionistas, né? Eu vou falar rapidamente porque isso se desdobraria para uma aula, né, que a gente pode, em outro momento, também produzir, mas não é o caso agora. Então, essencialmente dizem duas coisas, né? De que fizeram uma ação preventiva, porque o que estava em curso no Brasil era uma tentativa de uma revolução socialista, né? Portanto, se anteciparam para impedir essa revolução com um golpe de força, e mais, de que a rigor esse golpe de força não foi tão um golpe de força assim, porque havia um clamor popular, né? Pela chamada sociedade civil, em favor desse golpe, né? Vamos tentar entender um pouco o porquê desse golpe, né? O que acontecia em linhas muito rápidas e muito gerais é que o Brasil, como uma sociedade, né, uma formação social, uma economia periférica, né, dependente no cenário internacional,
produz seus desenvolvimentos e seus avanços aos saltos, né? No ritmo que interessa, digamos assim, ao centro do capitalismo. E nesse momento o Brasil precisava dar um salto em benefício, né, digamos, dessas classes dominantes capitalistas. O salto era para uma fase de um capitalismo distinto, um capitalismo monopolista, como se chama, né? A questão é que havia uma classe trabalhadora organizada no meio do caminho, né? E as classes dominantes, com o apoio, né, dos norte-americanos, apoio fartamente documentado, deram um golpe de força para retirar do caminho, né, dos seus interesses a classe trabalhadora organizada, né, que queria o quê? Queria reforma agrária, né, queria distribuição da riqueza, queria aumento de salário, né, queria ampliação das matrículas públicas na educação pública, queria um sistema de saúde, enfim, queria as reivindicações que caracterizam, em geral, as reivindicações populares de um modo geral, em qualquer época, em qualquer sociedade, né? E contavam, nesse momento, com digamos assim, um presidente da República que, em parte, pressionado pelas demandas populares organizadas, né? Em parte também sensível a elas, né? Tentava implementar, né, as chamadas reformas de base. O João Goulart, esse presidente, o Jango, não tinha nada de revolucionário, né, nem propriamente de esquerda, né, mas, digamos, era sensível aos clamores populares, né. Isso deixou as elites muito preocupadas, as classes dominantes muito preocupadas, né. Quase sempre, quando os trabalhadores se organizam, as classes dominantes ficam muito preocupadas, né? E essa movimentação golpista se deveu a isto. Bom, mas o que dizem, né, digamos, as fontes, porque o que os revisionistas reivindicam é de que essa história foi supostamente hegemonizada pelas esquerdas, ela é contada só com um dos lados e não com o outro lado. Então faltaria um lado nessa história. E eles, revisionistas, tentam oferecer esse outro lado. Mas quando a gente vai ver, os dois lados se caracterizam da seguinte maneira, né? Um lado tem pesquisa, fonte, né, e conclusões que seguem o rito científico a partir do estudo sistemático, e outra não tem fonte, né? Concretamente isso que a gente tem colocado no que seria a disputa entre esses dois lados, né? Se a gente se aproximar um pouco de uma documentação que pode ser, inclusive, boa parte dela encontrada na internet, a gente vai perceber, por exemplo, que existiam pesquisas de opinião, né, feitas por um instituto de pesquisa bastante insuspeito, né, que existe até hoje, chamado Ibope, em que apontavam um forte apelo popular a favor das reformas de base, a favor da reforma agrária, né, que declaravam apoio ao Jango e diziam que mais de 60% das pessoas que apontavam que votariam nele para presidente, né, o que no mínimo confronta, né, a ideia de que existia um clamor popular pelo golpe. Veja, não quer dizer que parte da sociedade civil que não é homogênea, né, não desejasse que a movimentação dos trabalhadores fosse interrompida por um golpe de força. Agora, isso é bem diferente de dizer que havia um clamor popular, né? Se a gente recorre às fontes, e as fontes são, boa parte delas também, imagéticas, né? Se a gente conseguir olhar as imagens que estão disponíveis na internet, a gente vê uma concentração importantíssima em várias capitais do Brasil de manifestações populares, né, seguidas em favor das reformas de base. Quando o povo vai para a rua, isso em geral assusta as classes dominantes, né? E não é pouco comum que elas recorram a golpes de força para impedir essas participações, né? Impedir essas manifestações. Como esse vídeo já está ficando longo e não é para ser tão longo, a ideia era só que a gente hoje fizesse uma espécie de pílula para soltar essa inquietação, e a partir dessa inquietação vocês pudessem também buscar outras fontes e a gente continuar esse papo quando as aulas retornarem, né? Mas a gente pode fazer algumas perguntas, né, digamos assim, que são no mínimo instigantes para que a gente ponha em xeque, né, o revisionismo que nunca, e não é porque não queira, é porque não podem, né,
nunca apresentam as fontes, né, digamos assim, que embasam essa compreensão revisionista. Se havia, né, como dizem os revisionistas, uma tentativa de golpe, ou melhor, uma tentativa revolucionária, né, no Brasil naquele momento, pergunta-se por que não houve resistência, inclusive armada, né, resistência considerável, sistemática, houve alguma, mas muito pouca, né, das forças de esquerda, digamos assim, quando da implementação do golpe, né? Essa era uma primeira questão. Se havia um forte apelo popular, né, em favor da intervenção das Forças Armadas, porque logo no ato institucional número 1, né, que os militares implementam tão logo assumem o poder, se cancelam as eleições diretas para presidente, não é? Há de se supor que esse receio não deveria haver se, de fato, o povo, né, digamos assim, para falar genericamente como é a afirmação genérica dos revisionistas, estivesse do lado, né, das forças intervencionistas, né? E uma terceira questão. Os revisionistas argumentam, né, que, a rigor, o Congresso foi quem tirou o Jango, num ato plenamente institucional, né, ou melhor, e também constitucional, né, o que desmontaria a ideia de que foi um golpe. Mas pergunta-se, né, o Castelo Branco, né, que foi eleito, o primeiro presidente militar que foi eleito indiretamente pelo Congresso no dia 11 de abril de 1964, ele foi eleito no dia 11, mas no dia anterior, né, por um golpe de força, 41 deputados, né, considerados, digamos assim, aliados a essas forças de esquerda que estavam sendo, né, golpeadas, foram expurgados do parlamento, né, perderam os seus mandatos e a possibilidade de participar dessas eleições que elegeram o presidente Castelo Branco. É possível confiar numa versão, né, que aponta para um ato constitucional da derrubada de um governo legitimamente eleito, tendo havido no dia anterior um expurgo de 41 deputados? Essas, meus queridos, são, digamos assim, perguntas de trabalhadores e estudantes que leem, né? Diferente dos revisionistas que, por vezes, são tomados pelo império da opinião, né? Têm interesses a defender explicitamente, né? E não têm o mesmo rigor e talvez a mesma disposição, né? Para se debruçar sobre as fontes disponíveis e fazer uma história séria, porque o problema não é a divergência, o problema não é o debate, o problema é quando o debate é desqualificado. E os revisionistas são sempre desqualificados, né? Mas conquistam muitos corações e mentes, né? Como tem feito ultimamente. Então a gente tem que estar sempre atento, né, para isso, para que a gente também não seja seduzido pelo discurso fácil, né, desses revisionistas. Mesmo com a pandemia de coronavírus, os trabalhos para desenvolvimento do satélite Amazônia, o satélite brasileiro que tem previsão de lançamento ainda neste ano, continuam. O satélite foi submetido a mais um teste. Acompanhe. A gente está aqui dentro do Laboratório de Integração e Teste do INPE, né, o LIT, e acabamos de realizar um teste muito importante no programa de desenvolvimento do satélite Amazônia, que é o teste onde a gente simulou em condições reais a separação do satélite com o veículo lançador. E para fazer esse teste, a gente teve aqui a presença da empresa contratada, que é a Spaceflight, que é responsável pelo sistema de separação. Então foram 2 dias bastante intensos de atividades, né, onde a gente fez todo o preparativo de montagem do sistema de separação no satélite e também realizamos hoje o teste real de separação, onde verificamos, inclusive, as funções que o satélite tem que executar logo depois que ele separa do veículo lançador. Okay, 3, 2, 1, go! Okay. Então, a gente conseguiu fazer todo esse teste com sucesso e temos aí uma etapa cumprida e estamos caminhando para a nossa campanha de lançamento.
Na semana que vem, mais informações sobre o desenvolvimento do satélite Amazônia e o cronograma de lançamento. Em tempos de pandemia e quarentena, a internet tem sido uma opção de lazer para muita gente. Pensando nisso, o DCTA da Aeronáutica em São José dos Campos disponibilizou em sua página as últimas edições dos concertos anuais de sua banda sinfônica. Na edição de 2019, por exemplo, há a participação de cantores convidados como Cecília Militão, ex-The Voice. É com a apresentação dela que a gente vai encerrando esse programa. Você que nos acompanha pela internet deve continuar acessando a nossa página no YouTube. E você que tem curiosidade para conhecer os outros programas produzidos pela rádio do SINDCT deve acessar a nossa página no Facebook, que está aí para você também na tela. Obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia e até a semana que vem. Tchau! Por ser feliz, por ser amado por alguém, porque te amo, eu te adoro.